E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Grande Senhor, nós pedimos que esta palavra seja vivificada em nossos corações, porque a sua palavra já é vida, mas ao ouvirmos, temos que recebê-la, admitir que ela é verdade em nosso ser, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Quero comentar mais um pouquinho. Acho que quando mais fala é melhor, que a gente vai aprendendo mais sobre a palavra. Quantos o veem de pé, Alfa e Ômega? Nós temos a revelação de que, se ele veio como Alfa, Deus em um homem, que é o princípio, é o primeiro, e aí tem uma promessa que ele viria também como Ômega, que seria outra vez um homem e Deus neste homem. Como eu em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E agora Deus estava em Brahma revelando os mistérios que ninguém podia revelar, porque está escrito que seria revelado nos dias da voz do sétimo anjo. E o sétimo anjo é o sétimo mensageiro da sétima era da igreja. Então isso tudo já está no passado. E as pessoas não perceberam. Como não perceberam
a manifestação do Alfa, que era Deus em Cristo, Deus numa carne. Eles nunca creram que Jesus tinha o Pai nele. Se eles crescem, eles não jogavam pedra nele. Eles não o batiam. Eles não o teriam matado. Mas é por não crer. E a mesma coisa é agora, no tempo do irmão Branham, no entardecer, que essa manifestação ômega seria exatamente no Ocidente. No Oriente foi a manifestação Alfa, Oriente, Jerusalém, lá no início deste ministério. E agora no Ocidente, que foi nos Estados Unidos, exatamente no oeste dos Estados Unidos. Ali Deus tinha que cumprir sua palavra. Agora ninguém, nenhum denominacional sabe disso, crê nisso. Quem crê é aqueles que verdadeiramente crê na mensagem do profeta, porque eles têm estudado e têm visto a manifestação. Mesmo no tempo de Jesus, quem creu em Jesus não foram os religiosos do dia, mas foi apenas aqueles que puderam ver a manifestação e aprovar aquela manifestação de Deus em Jesus. Aí foi ladrão, prostituta, as pessoas baixas que puderam crer, porque os outros eram muito religiosos e isto atrapalhou eles ver a manifestação de Deus, porque eles esperam Deus num grande lugar, ele vem num pequeno, mesmo quando no seu nascimento. Eles esperavam ele em Jerusalém, um grande centro para os judeus, mas ele veio em Belém da Judéia, sempre ia na simplicidade. Eles esperavam que aparecia um homem, mesmo nos Estados Unidos, mas que tivesse um grau mais elevado de estudo do que o irmão Branham, porque 7º grau para alguém dos Estados Unidos é quase nada, certo? E Deus usou exatamente o irmão Branham com este ministério. Então isto passa por alto os sábios e entendidos, como disse Jesus. Jesus até agradeceu o Pai. Tem hora que a gente tem que agradecer a Deus, porque esta mensagem não veio através de grandes, porque Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste, escondeste estas coisas, que era a manifestação dele em carne. O Senhor escondeu dos sábios e entendidos e revelou ao Zaqueu, ao Mateus, a Maria Madalena, ao Pedro, ao João. Revelou aos ninguém daquele dia. E foi oculto de Anás, de Caifás, que eram sumos sacerdotes, do rei Herodes, no dia. Eles não souberam nada daquilo. A mesma coisa foi aqui no irmão Branham. E se Deus tivesse alguma outra manifestação, como a gente sabe que ele tem a manifestação da esposa, será da mesma forma. Deus não procurará os grandes centros, as grandes capitais, mas ele sempre fala através de lugares pequenos e pessoas insignificantes. Esta é a maneira de Deus trabalhar. Por isso, quero meditar nisso aqui para vocês notarem que o povo do tempo do irmão Branham não via também. O irmão Branham, na mensagem Desvelar de Deus 370, ele diz: quantos o veem de pé, o poderoso conquistador. Agora, as pessoas estavam vendo que ele, como que você vai ver de pé o poderoso conquistador? Seria a imagem de Jesus Cristo ali de lado?
Por isso as pessoas não entenderam. Quantos o veem? Para você ver Deus de pé, Deus tem que estar usando os pés de alguém. Deus tem que estar em alguém. Quantos o veem de pé? Eles não podiam ver que aquele simples camponês poderia estar manifestando o ministério poderoso conquistador. E o poderoso conquistador pensa que vai conquistar gente grande. Não, conquista a pessoa eleita. São as pessoas simples, humildes e eleitas que ele vem conquistar. Então, se eles não viram Jesus, que era o Alfa, esperamos que eles vissem Brana, que é Cristo nele. Não é o homem Brana, você tem que entender. O próprio Jesus diz: não sou eu quem faço as obras. Não era o homem Brana que fazia as obras. Cristo diz: é o Pai que está em mim. E em Brana era o Pai que estava nele também, fazendo as obras. É o Espírito Santo. O Pai é o Espírito Santo. Mas as pessoas não veem porque Deus está escondido numa carne humana. E nesse dia final, ele esconde no corpo da igreja, que é a esposa, ele esconde nesse corpo. Esse corpo, os membros não podem estar em conflito. E muitas vezes, irmãos, dentro da mensagem que se chama corpo de Cristo, está em conflito. Um crê de um jeito, outro crê do outro. Isso não funciona. O corpo, nem o nosso corpo é assim. Quando um órgão nosso está em conflito com outro órgão, dá problema no físico. Você sofre e vai até a morte. E quando há conflito na igreja de membros, de pastores, que entram em conflito um com o outro, um crê de um jeito, outro crê de outro. Enquanto o próprio Jesus falou, através de Paulo, que seria uma só fé. Quer dizer, tem a fé batista, metodista, luterana, pentecostal. A fé no irmão Brana, a fé na terceira etapa. Qual seria? A uma só fé. Aí alguém vem e diz: é a minha igreja. Não tem nada a ver da igreja dele. Você vai notar que a igreja deles não está nem naquela palavra, porque a igreja deles tem mulher pregadoras, a igreja deles não tem a ordem entre os dons na igreja, e eles dizem que é a igreja deles. Então as pessoas se perdem exatamente por não ver a humildade da manifestação de Deus. Vou repetir: quantos o veem de pé? O poderoso conquistador. Não era o povo de pé vendo o poderoso conquistador sendo o outro, não. Era o povo que estava ali, mesmo assentados, outros à beira das paredes. Quantos o veem? Ele está falando com respeito a Deus, o poderoso conquistador de pé. Então aquele que conquista, porque ele pregou o desvelar de Deus, não era para mostrar que Jesus velava Deus, porque todos nós sabemos, mas ele pregou o desvelar de Deus, é para mostrar que Deus estava velado ali e estava desvelando-se a si mesmo através da sua mensagem. Isto é, fazendo claro, fazendo conhecido a sua mensagem. Por isso ele pregou o desvelar, é o tirar do véu de Deus, para você ver Ele. Mas eles não puderam ver. Como não puderam ver Jesus, bateram nele, chamaram ele de demônio. Não puderam ver Deus em Brana. Quem estava em Brana? O poderoso conquistador estava em Brana. Mas eles não puderam ver. E até hoje eles não veem o ministério poderoso que tem operado em todos nós, por causa da simplicidade
da pequenez, da insignificância de cada um de nós. Tem alguém que pensa ser alguma coisa, larga de mão. Você não é nada. Tem alguém que acha que merece. O nosso profeta diz: eu mereço a morte, mas ele me deu a vida. Aí eu vou falar que eu mereço alguma coisa? Também não mereço nada, mas ele me deu a vida. É isso que ele te deu. Você não merece ter um lar, mas Deus te deu um lar. Entende? Você tem que pensar nisso. Tem as lutas, tem as dificuldades, cada um tem na vida, e tem que ser agradecido por tudo que tem, mas com aparência de mal. Você ainda dá graças, por isso a Bíblia diz: em tudo dai graças. Não é dar graças só, oh, estou curado, estou abençoado, o salário aumentou, aleluia. Não. Você vai, o salário abaixou. Parece que não dá força para falar aleluia, glória a Deus. Não dá. Tem uma doença, não dá para dizer graças a Deus. Contudo, a Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então você está aqui para cumprir a vontade de Deus. Quando alguma coisa ruim está em você ou no seu lar, nós temos que aprender que aquilo é para um conserto pessoal ou para um conserto familiar. Quando o mal está na igreja, para um conserto no pastor ou para um conserto da igreja. A gente tem que notar isso. Agora, você é responsável pela caloria espiritual de Deus em você. Não pode passar, aquecer muito da febre. Não pode ficar abaixo, porque isso faz mal. Então, o que nós temos que ter, aquilo que Deus deixou para nós, sua palavra, nem quente, nem frio, era Laodiceia. Porque se fosse quente, ela seria diferente. Se fosse frio, eu ia te tolerar, diz Deus. Mas porque és morno, nem és quente nem frio. Porque muitas vezes a vida cristã, de nós todos em casa, no trabalho, na rua, é a vida morna. É uma vida sem exemplo, é uma vida sem testemunho. Mas se nós somos a vida que dá testemunho, então nós somos uma vida calorosa, no lar, no trabalho, por onde nós passarmos, nós temos o calor da palavra. Amém? Quantos o veem? Se fosse eu pregar aqui para vocês, se eu puder, não, Deus me livre disso, né? Mas se fosse eu para dizer: quantos o veem aqui de pé, o poderoso conquistador? Você saberia que o poderoso conquistador estava em mim. E ele estava pregando lá: quantos o veem de pé, o poderoso conquistador? Porque o poderoso conquistador estava em pé, pregando, dando a mensagem. Hoje, e desde o tempo de Mombrana, ele já blasfemava, chamava Mombrana também de diabo. Ele diz: eu sou chamado de Deus a demônio. Ele era chamado de tudo. Jesus também o foi, nós também somos. Temos que entender isso. Aí vamos querer que os outros falem: não, você é um anjinho. Você não é um anjinho. Você é um ser humano que depende da graça de Deus para viver nesta terra. Amém? Então vou repetir. Fico parado no primeiro parágrafo aqui. Quantos o veem de pé, o poderoso conquistador, a palavra feito carne, desvelada diante de nós. A palavra feito carne, não é apenas uma Bíblia revelada, mas a palavra feito carne. Aquilo que está escrito não está mais na Bíblia escrito, está na carne. Era o que o William Branham está dizendo. Por isso, o que era Jesus? O verbo. O que era o verbo? Era a palavra em carne.
Ali estava a palavra em carne. Então, eles tinham que ter visto nos Estados Unidos a palavra feito carne. A palavra de Apocalipse 10, de 1 a 7, fez carne em William Branham. A palavra de São Lucas 17, 26 a 30, fez carne em William Branham. A palavra de São Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, fez carne em William Branham. Eu não importa que os outros dizem que ele era do diabo, não estou preocupado com isso, que eles falaram até que Jesus era o maioral dos demônios. Eu vou me preocupar com esse povo? Não, eu vou crer na palavra feito carne, desvelada diante de nós. Agora, aquela palavra estava desvelada, foi tirado o véu da palavra e estava em carne diante do povo dos Estados Unidos. E eles não perceberam aquela manifestação. Perceberiam hoje o povo, Deus desvelado na igreja, Deus desvelado em todos nós? Eles nunca vão crer nisto. Eles acham que eles têm a verdade, mesmo sendo trinitariano e crendo que existe 3 pessoas na divindade, quando não existe. E eles deviam saber que suas teologias são erradas em lhes informar que existe 3 pessoas na divindade, quando só existe uma pessoa na divindade. O Espírito não tem carne e ossos como vede que eu tenho, disse Jesus para os discípulos. Em outras palavras, o Espírito não é uma pessoa à parte. O Espírito está em mim. O Espírito Santo era a pessoa de Jesus Cristo em carne. Mas eles não viram a manifestação de Deus, a palavra feito carne, de Malaquias 4, 5, 6. Convertendo com uma mensagem, convertendo os nossos corações de filhos. Tem que saber uma coisa, mas tem que ser filho para ser convertido. E quando você é corrigido, é só o filho que é corrigido. Não é todo mundo que é corrigido. Eu tenho direito e dever de corrigir meus filhos. Os seus não. Os seus, quem tem direito é vocês. Deus tem direito de corrigir seus filhos. Quem não é filho dele, então não pode receber a palavra que ele mandou através do Elias. Amém. Mas deixa eu avante aqui. A palavra feito carne, desvelada diante de nós, o Alfa, o Ômega. Porque aquele mesmo Jesus que estava na Galileia, agora ele estava em espírito, dentro do Ômega. Porque ele é o Ômega. Lá ele era o princípio, aqui ele é o fim. Aquele que era, o que é e o que há de vir. A raiz e os rebentos de Davi, presta atenção, era o Filho do homem, Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Espírito Santo durante as eras. O Filho do homem, outra vez aqui, olha, estou lendo 370, o desvelar de Deus. Outra vez ele repete, o Filho do homem, porque foi nos dias dele que cumpriu São Lucas 17, 26 a 30 e outras escrituras. E será o Filho de Davi, que será para os judeus. Amém? Guarde isso, Deus manifestando em partes. Ele vem e manifesta num, depois levanta no outro tempo, manifesta no outro. Ele manifestou como Filho do homem 3 anos e meio de ministério. Desde que ele tinha 33 anos, ele manifestou como Filho do homem, Jesus Cristo, como Filho de Deus. Ele manifestou 2000 anos, 7 eras da igreja. Ele era Filho de Deus. Filho do homem outra vez, ele manifestou 3 anos outra vez, 63 até o final de 65, 1965. Vocês estão me entendendo?
Isto para mim harmonicamente. Agora falta ele manifestar filho de Davi. Mas para ele manifestar como filho de Davi, a noiva, a esposa, tem que ser raptada para que a mensagem volte para os judeus. Como a mensagem saiu dos judeus e veio para nós, e Deus não tratou mais com os judeus, agora vai chegar o momento que Deus arrebata a sua igreja, não trata mais com os gentios e volta aos judeus através de Apocalipse 11, as duas testemunhas, Moisés e Elias. Aí ele pergunta assim: crê você nisto de todo o seu coração? Você crê que ele era o filho do homem? Você crê que ele foi o filho de Deus? Você crê que ele foi o filho do homem outra vez? É duas manifestações de filho do homem, em Jesus, no Alfa, e aqui em Ômega, no profeta, no último dia. Por isso, irmão Brana conhecia o segredo dos corações, porque não era o Brana natural, era a palavra que estava nele. E, como diz Hebreus 4:12, é a palavra que é cortante, ela que penetra lá na alma, no espírito, juntas e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Era a palavra que estava em Cristo, e ele diz para a prostituta: vai e chama o seu marido. São João 4. Ele diz através do William Branham, quantas vezes ele diz o nome das pessoas, o nome dos médicos das pessoas, o que as pessoas sofriam. Esse ministério é o ministério do Filho do Homem. Era Cristo num homem, Cristo no profeta. Não é o William Branham normal, natural, que fazia aquilo. Era Cristo que tinha que tomar a forma daquela carne para operar através daquelas cordas vocais. Amém? E ficar de pé através daqueles pés de sétimo anjo, porque é o fim. Vigie bem o sétimo. É o fim. Foi a vinda do Senhor. Amém. Desvelando a si mesmo em cada era, trazendo ao crente, velando a si mesmo em carne humana do incrédulo. Então, o incrédulo olha, ele não vê Deus, porque Deus está velado. Aí Deus tem a minha imagem, Deus tem a sua imagem. Vocês estão me entendendo? Aí o incrédulo olha em nós, não vê Deus, porque Deus está velado nesta pele do nosso corpo, nesta carne deste corpo. Deus está velado, isto é, Deus está escondido. Ele está escondido atrás do véu. É o véu de carne. Foi o véu, o William Branham, o homem, aquele era véu que faz o outro tropeçar. Eu pregando aqui para vocês, eu sou o véu que faz vocês tropeçar. Quantas pessoas olham para o véu? Eles tropeçaram no véu Jesus, no véu Brana, agora no véu Osmar. Véu, corpo, onde esconde a palavra, onde a palavra está escondida. Deus está escondido atrás deste véu. E agora da igreja, gente, vocês todos, nós todos temos que estar nesta condição de Deus estar escondido do mundo, das denominações, das grandes igrejas, escondido atrás de você, na sua pele. Quando eles olham, eles não veem Deus, mas quando Deus olha em você, Deus não vê o que você faz de fracasso, o que você tem de falha. Ele vê a eleição, a semente dele que está dentro de você. Amém, amém, amém. Que Deus possa rasgar cada véu e que possamos vê-lo como ele é. Ele nunca disse nada sobre o meio. Quero passar por isso também um pouquinho. O meu tempo pode esgotar muito rápido, mas eu estou aqui lendo para vocês esta mensagem
sobre, deixa eu ver aqui o nome dela, a obra-prima. A primeira Eva que caiu, 172 da obra-prima. Ela foi usada na segunda vinda, está trazendo um filho. Ela foi usada, aquela primeira Eva que caiu, ela foi usada na segunda vinda. Está trazendo um filho. Filho, meus irmãos, é o ministério de Cristo na terra, filho do homem. Ela está trazendo um filho, agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Agora você tem que ver que vai aparecer esta noiva, porque no tempo de Cristo logo veio a noiva e caiu no Pentecostes. Do Pentecostes até Niceia ela caiu. Um caminho pequeno de 3 eras da igreja, ela caiu. Agora veio outra vez Deus operando no oeste, o ômega, o Filho de Deus operando outra vez numa carne humana, e tem uma noiva, uma esposa, que essa é a esposa ômega, a alfa, caiu lá atrás. Vocês veem, eu poderia apenas mostrar, a alfa não caiu no Pentecostes, a alfa não caiu nos dias de Paulo, de Pedro, de João, não. A igreja alfa caiu na era de Pérgamo. Ela começou a esfriar na era de Éfeso, mas ela caiu na era de Pérgamo e foi para as profundezas de Satanás. Você tem que ver que esta noiva, esta esposa do último dia, do entardecer, do ômega, ela não caiu propriamente nos Estados Unidos. Ela caiu depois dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos estava Branham. Enquanto ele estava vivo, esta palavra permanece, o povo ouve, aquela mensagem é aceita, como foi aceita a de Jesus, a de Pedro, de Paulo. Paulo falou, ó, depois da minha partida vai aparecer lobos vorazes. Depois da partida de Branham apareceu lobos, que não podiam entregar a mensagem dele. A igreja caiu. Você vê que a mensagem veio para o Brasil, ela já veio adulterada para o Brasil, mas ainda graças a Deus que ela veio com o nome de um profeta, com a deidade, ela veio para o Brasil, está bom, mas ela veio caída, porque ela veio dizendo que o irmão Branham tinha que ressuscitar para poder revelar trovões, selos, terceira puxada, novo nome, quando tudo isso já tinha sido revelado, porque o William Branham não tem que retornar para revelar, tudo isso ele já fez, já está escrito nas suas mensagens. É nós que não vimos lá atrás e é o povo que não vê até hoje. Vamos mais um pouquinho aqui. Agora ele diz, a semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Que é o mesmo Deus que estava em Jesus, é o mesmo Deus que estava em Branham. Alfa e ômega, Deus que é espírito, precisava só do corpo diferente. O corpo alfa, gerado pelo Espírito Santo, e o corpo ômega, um homem normal, como nós mesmos. Precisava, era desta manifestação para Deus operar. Agora escuta, o alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse, eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Ele nunca disse sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. Foi exatamente em Laodiceia, que é a última era, ele vem e diz, eu sou o primeiro e o último. Ele não diz nada do meio, diz o profeta. Ele não diz nada daqueles mensageiros do meio que ele veio pregando, dando a luz do dia, mas não era o ômega. E ele é primeiro e último,
Começou com Cristo e termina aqui com Cristo em Brana. Ele é primeiro e último. Se as pessoas não vê, problema das pessoas. Ele começa no primeiro, mas ele vai até o último. E ele manifestou exatamente o 7º selo no tempo do irmão Brana. Foi uma materialização do 7º selo. Letra, tudo encarnado num profeta. Por isso eles até hoje lutam contra 28 de fevereiro de 1963, porque foi o tempo quando Deus desceu do céu em Apocalipse 10:1 e se manifestou. Os homens se escandalizam e falam coisas blasfemas. Eu continuo crendo. Amém? Amém. Então nada do meio. Agora aqui ele não fala nada do meio. Você vê, do irmão Brana, morreu em 65, e não tem nada mais desse meio até o ano 2000. Não tem nada desse meio que você possa dizer, essa é a terceira puxada. Não, nenhum de nós críamos que era a terceira puxada. Desde quando a mensagem veio para o Brasil até o ano 2000, ninguém cria na revelação do 7º selo, ninguém cria que a terceira puxada já tinha acontecido. É dali para cá que a luz veio. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma. Primeiro ministério, Jesus. Último ministério, Brana. É o mesmo. A primeira mensagem, Jesus. A última mensagem, Brana. É a mesma. As pessoas não entendem isso. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Haverá um dia que não será chamado de dia nem de noite. Você vai, Zacarias 14:6. É um dia que não é chamado nem de dia nem de noite, porque era Lutero, Wesley, Pentecoste. É dia turvo, não tem luz. Não é chamado nem de dia nem de noite, mas no entardecer haverá luz. Zacarias 14:7. Vê, Alfa e Ômega, isto é primeiro e último. Oh, meus irmãos, poderíamos ficar horas nisso daqui. Amém. Eu quero até parar aqui, que a gente dá mais uma mensagem sábado, certo? Eu creio que isso aqui já ajuda cada um de nós a vermos quantos o veem de pé. Eu não estive lá, mas se tivesse um filme e eu escutasse Brana pregando assim, eu estou vendo o poderoso conquistador de pé. Deus sempre está de pé numa pessoa, num homem. Sempre foi assim. Ele operou através de uma carne, e eles não puderam ver nem Jesus, chamaram ele de demônio, nem Brana, chamaram ele de demônio. E hoje é a mesma coisa conosco, a esposa. Estamos crendo neste ministério, que o de Cristo e o de Brana é o mesmo. Você pode ver que fez as mesmas coisas, e o que teve que fazer a mais foi o que Jesus disse que ele não podia fazer no seu dia. Logo vocês poderão ver o ministério do irmão Brana na terceira puxada e o nosso ministério na terceira puxada aqui, que estamos pregando a terceira puxada, que é o ministério do irmão Brana. Aí você vê que é a mesma mensagem. É a mesma mensagem que Deus está falando, mas as pessoas não admitem. É a mesma mensagem. Nunca ninguém te ensinou essas coisas, mas agora vocês são ensinados a isto. Creram e depois escorregaram, porque quiseram fama e quiseram glória para si mesmo. Mas o ministério é de Deus. Deus já fez isso. Deus já operou isto. O que ele não pôde falar nos dias do irmão Brana, ele tem falado nos nossos dias. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de parar e ouvir a sua mensagem. Ajuda esta igreja, Pai. Eu não posso dar mais do que isto para eles, porque é o que eu tenho. O que eu tenho é o que eu dou para eles.
se o Senhor permitir, sábado a gente dar mais um pouquinho desta parte ômega desse dia final. Em nome do Senhor Jesus, que os corações regozijam com a revelação da palavra, com aquilo que não podíamos ter antes, mas agora já temos e te glorificamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.